Audiobook Lavagem Cerebral: Como as Universidades Doutrinam a Juventude, por Ben Shapiro. Capítulo 10. Entre aspas, porcos sionistas. No mês de agosto de 2001, minha família e eu viajamos para Israel pela primeira vez. Fomos com um grupo de turismo e cruzamos praticamente o país inteiro, da cênica e exuberante vegetação de Samaria até o deserto estéril de Negev. A Bíblia tomou vida. Esses lugares existiam mesmo. Visitamos o local onde Davi matou Golias. Oramos próximos ao Monte do Templo, o espaço mais sagrado do judaísmo, e exploramos os túneis cavados perto do enorme muro ao redor, chamado Muro das Lamentações. Paramos no Efrate, subúrbio americano plantado nos territórios sob disputa. Parecia Beverly Hills, na Califórnia, transportada para Israel. Fomos à linda cidade de Haifa, ao norte da região. Visitamos a gigantesca cratera de Ramon ao sul. Avistamos vilarejos árabes sombrios em torno dos campos militares judeus cosmopolitas. A diferença era forte e marcante. Fomos proibidos de visitar alguns lugares. Não pudemos ir a Hebron, o segundo lugar mais sagrado do judaísmo, para visitar o túmulo dos patriarcas. Muitas das estradas estavam cercadas por barreiras de concreto, prevenindo que atiradores palestinos alvejassem turistas. Caminhamos ao longo da Jerusalém Oriental, rodeados por soldados israelenses armados, impedindo que fôssemos mortos pelos árabes que vivem naquela parte da cidade antiga. Estávamos no Knesset, em Jerusalém, quando nosso guia turístico recebeu uma ligação. Um terrorista palestino havia se explodido em uma pizzaria a esbarros, em Jerusalém. Minha família e eu havíamos planejado de estar naquele exato local 2 horas mais tarde daquele mesmo dia. Outros não tiveram tanta sorte. 15 pessoas foram mortas e outras 132 ficaram feridas, muitas sofrendo de ferimentos graves, parafusos dentro do corpo, pregos alojados no cérebro, membros do corpo dilacerado. Shoshana Greenbaum, uma professora de Los Angeles, e seu filho ainda no útero foram mortos naquele dia. A professora era filha única e a única esperança de netos para seus pais. O restante da viagem tornou-se solene. Todos estavam em perigo. Meu pai e eu vigiávamos homens de aparência árabe, carregando bolsas ou usando casacos pesados. Toda vez que víamos um soldado das Forças de Defesa de Israel carregando uma arma, respirávamos aliviados. Quando fomos comer no Burger King da rua Ben Yehuda, sentamos no andar de cima, caso um homem-bomba se explodisse no andar de baixo. Estar em contato tão próximo com um país cercado de conflitos me deixou absolutamente consciente do sentido anti-israelita, enviesado entre os professores universitários quando voltei. Desde o 11 de setembro, o antissemitismo tem crescido incontrolavelmente nas universidades. Criticar Israel não torna alguém antissemita. Criticar a própria existência de Israel e defender medidas que o destruirão, criticar o sionismo, faz de alguém, sim, antissemita. Discriminar Israel, elevar os padrões para Israel, forçar Israel a agir sem consideração pela autopreservação, é sim antissemitismo. Como Martin Luther King tão sucintamente afirmou publicamente na Universidade de Harvard em 1968, abre aspas, quando criticam os sionistas, eles se referem aos judeus, e isso é antissemitismo, fecha aspas. O antissemitismo nas universidades tem piorado tanto que, em 17 de setembro de 2002, o presidente da Harvard, Lawrence Summers, falou aos alunos em um culto de oração matinal na Memorial Church. Abre aspas. Hoje, falo não como presidente da universidade, mas como membro preocupado da nossa comunidade sobre algo com que nunca pensei me preocupar tanto. A questão do antissemitismo, fecha aspas. Summers afirmou. Ele continuou. Na verdade, fiquei pasmo durante meus anos no governo Clinton, percebendo que houve um grupo líder na economia,
que, embora judeu, passou desapercebido. Sem pensar muito a respeito, atribuí tudo isso ao progresso, a um crescimento do esclarecimento e da tolerância. Uma visão de que o preconceito está cada vez mais sendo deixado de lado. Uma visão de que, embora a política do Oriente Médio seja profundamente complexa e contenciosa, a questão do direito de um Estado judaico existir já havia sido superada de maneira positiva pela comunidade mundial. Mas hoje sou menos complacente e estou mais desconfortável, porque há evidências preocupantes de uma retomada do antissemitismo global e também por causa de alguns acontecimentos mais próximos de nós. É claro que comunidades acadêmicas deveriam ser e sempre serão lugares com liberdade de expressão, e, certamente, há muito que ser debatido sobre o Oriente Médio e muito sobre a política externa e a política de defesa de Israel pode e deve ser vigorosamente desafiado. Mas, embora o antissemitismo e outras opiniões profundamente anti-israelitas sejam tradicionalmente encontrados em populistas de direita de pouca educação, agora vemos opiniões profundamente anti-israelitas encontrando crescente apoio nas comunidades intelectuais progressistas. Pessoas sérias e reflexivas estão defendendo e promovendo ações cujas consequências são antissemitas, ainda que sem a intenção. Entre aspas, ocupação. O professor universitário de esquerda acredita que todos os problemas no Oriente Médio começaram com os judeus. Muitos acreditam que, para começo de conversa, Israel é um Estado ilegítimo, apesar da forte e consistente pressão de judeus na terra por milhares de anos, e apesar da completa inexistência de qualquer governo chamado, entre aspas, palestino. Mas o maior dos problemas é a, entre aspas, ocupação territorial, executada por Israel na Guerra dos 6 Dias, em 1967, em que Israel foi atacado pelo Egito, Jordânia e Síria. Shahid Alam, professor da Universidade de Northwestern, explica a falsa versão acadêmica sobre a história de Israel. Abre aspas. Cada vez mais, o mundo fora dos Estados Unidos da América entende que Israel não é um país normal. Israel surgiu em 1948, mediante a conquista e a purificação étnica de 800 mil palestinos. No entanto, não foi o suficiente. Em 1967, esse déficit foi corrigido quando Israel, depois de derrotar o Egito, Síria e Jordânia, ocupou a Cisjordânia e o espaço de Gaza. Outra campanha menor de purificação étnica foi introduzida neste segundo período de conquistas. Fecha aspas. Purificação étnica? Onde estavam os sepultamentos em massa e as câmaras de gás? E por que os fatos concretos dizem outra coisa? Os fatos. 539 mil árabes deixaram a região. Líderes árabes disseram aos civis do seu povo dentro de Israel que deixassem a região. 68% desses mesmos árabes nunca viram um soldado israelense. Mas o mito da, entre aspas, ocupação brutal continua, mesmo depois dos acordos de paz de Oslo, uma vez que, a partir de então, os palestinos na Cisjordânia e em Gaza têm vivido sob o domínio primário de Yasser Arafat e sua Autoridade Nacional Palestina. Enquanto discutia a obra autobiográfica Narrativa da Vida de Frederick Douglass, um professor de inglês da UCLA comparou a tomada de Israel da Cisjordânia à escravidão negra nos Estados Unidos durante os séculos XVIII e XIX. Talvez eu tenha perdido essa parte da história, mas não vejo os palestinos trabalhando em campos de algodão e sendo chicoteados por seus donos israelenses. A comparação é um verdadeiro insulto ao trabalho pesado dos escravos negros. Abre aspas. Há 149 artigos substanciais da 4ª Convenção de Genebra que protegem os direitos de cada um destes palestinos que vivem na Palestina ocupada. O governo israelense está, atualmente, violando e, desde 1967, tem violado praticamente cada um deles, fecha aspas, afirma Franz Boyle, professor na Faculdade de Direito da Universidade de Illinois. Abre aspas.
Aos olhos do mundo, Israel parece cada vez mais com a África do Sul, fecha aspas. Zombou Fieldmograbi, professor da Universidade do Tennessee em Chattanooga. Abre aspas. Os sul-africanos negros migraram ou saíram da África do Sul porque sofriam muito sob um terrível regime branco de apartheid? Pergunta Moyad Hassauna, professor na Valdosta College, Geórgia. Abre aspas. A Jordânia pertence aos jordanianos, a África do Sul pertence aos negros sul-africanos e aos palestinos pertence o seu país, a Palestina. Israel é um ocupante agressivo da Palestina, fecha aspas. A Palestina, por falar nisso, estende-se do Rio Jordão ao Mar Mediterrâneo. O professor Hassouna está, na verdade, defendendo a completa destruição do Estado de Israel. Abre aspas. Israel deve parar de abusar dos direitos dos palestinos, afinal, está colocando em perigo seus próprios cidadãos com ocupação tão brutal, fecha aspas. Aconselhou Nancy Kalwischer, professora na Universidade de Harvard, durante uma palestra em Harvard Institute de Tecnologia de Massachusetts. Abre aspas. Não é loucura também considerar que as atuais políticas israelenses estão nos colocando em perigo aqui nos Estados Unidos, fecha aspas. Você captou a linguagem? Israel está nos colocando em perigo, provocando ataques palestinos. E a autodefesa de Israel está, abre aspas, nos colocando em perigo aqui nos Estados Unidos, fecha aspas. Na UC Berkeley, Nehal Shingav causou tumulto nacional depois de iniciar uma aula de inglês intitulada, abre aspas, A Poética da Resistência Palestina, fecha aspas. A descrição original do curso diz o seguinte, abre aspas, a brutal ocupação militar israelense da Palestina, em curso desde 1948, tem sistematicamente deslocado, matado e mutilado milhões de palestinos. E, no entanto, debaixo do peso brutal da ocupação, os palestinos ainda assim têm produzido sua própria cultura e poética de resistência. Essa aula examinará a história da resistência e como é narrada pelos palestinos, dando a compreender os eventos que envolveram a Intifada. As aulas partem do direito dos palestinos de lutar por autodeterminação. O pensador conservador é convidado a procurar outro lugar, fecha aspas. Assim que fizeram chover críticas em Berkeley, a universidade alterou a descrição do curso. Extraíram somente a última frase, o resto continuou basicamente o mesmo. Quanta imparcialidade. Entre aspas, Sharon é terrorista. Os acadêmicos que se opõem a Israel costumam culpar um homem pela falta de paz entre israelenses e palestinos, Ariel Sharon. Eles o chamam de açougueiro, padeiro, produtor de velas e basicamente qualquer outro epíteto debaixo do sol. Eles o culpam por um ataque em 1982 de falanges libanesas, grupo cristão libanês perseguido pela Organização para a Libertação Palestina, braço terrorista de Yasser Arafat, em Sabra e Shatila, campos de refugiados palestinos no Líbano. Os que odeiam Sharon dizem que, sendo ministro da Defesa de Israel, cabia a ele tomar conhecimento e prevenir-se dos ataques. Sabra e Shatila eram solo fértil do terrorismo, considerados base global de treinamento terrorista. Agora mentem os professores. Ele perpetua as, entre aspas, políticas sangrentas contra os palestinos. Esses professores o usam como distração para o homem que verdadeiramente tem as mãos sujas de sangue, Yasser Arafat. Eles ignoram que Sharon foi eleito depois que começou a última intifada palestina e que Arafat havia negociado com Yitzhak Rabin, Shimon Peres, Benjamin Netanyahu e Ehud Barak, antes mesmo que Sharon fosse primeiro-ministro. Rashid Khalid, professor na Universidade de Chicago, compara o governo eleito de coalizão do Likud, liderado por Sharon, com o grupo assassino e terrorista palestino Hamas. Abre aspas. Ambos os extremos, os extremistas que governam Israel e o atual governo israelense e o Hamas acreditam profundamente em um olho por olho e dente por dente. Logo, teremos mais banho de sangue, fecha aspas, afirmou no New Hall de Jim Larry.
Sharon carrega a, entre aspas, responsabilidade criminal por alvejar e matar líderes terroristas conhecidos, de acordo com o professor Richard Falk, da Universidade de Princeton. Falk vai além. Ele também chama o ex-primeiro-ministro trabalhista e apaziguador compulsivo Ehud Barak de criminoso de guerra. Não há meios de agradar o professor Falk? Colin Flint, professor na Universidade Estadual de Pensilvânia, fez um jogo de equivalência moral, fingindo que o histórico terrorista de Arafat é comparável ao histórico militar de Sharon. Abre aspas. É imparcial demais focar no passado terrorista de Arafat. Fecha aspas. Ele suspira. Abre aspas. Uma vez que também temos o suposto envolvimento de Sharon com crimes de guerra passados. Fecha aspas. Ele acabou de ignorar a palavra suposto ou eu é que não entendi direito. Abre aspas. Progredir no processo de paz entre Israel e Palestina é, na prática, improvável. Enquanto Yasser Arafat e Ariel Sharon estiverem no comando, você não verá nenhum progresso, fecha aspas, declara Donald Snow, professor na Universidade do Alabama. Lois Kriber, professor na Universidade de Syracuse, culpa Sharon e Arafat. Abre aspas. Ambos são inimigos úteis um para o outro, fecha aspas, afirma o professor. Arafat tem ocupado o comando de seu distrito eleitoral por 39 anos.